Gabriela e Leonardo, esse levantamento ele é permanente e duradouro, porque nós temos que fazer em três mãos. O governo federal está mobilizado na área desde o primeiro momento. Nós, inclusive, neste exato momento, nós temos reunião acontecendo com a equipe do prefeito Felipe Augusto, com a equipe do governador Tarcísio, com a nossa equipe, exatamente atuando nos planos de trabalho. Então, é contínuo. Por quê? Porque primeiro vem, após o desastre, vem o apoio, né, o socorro. E isso todos nós estamos fazendo. Nós temos aproximadamente 600 homens e mulheres atuando de forma integrada na região, pessoas do governo federal, do Exército Brasileiro, do governo estadual de São Paulo e dos governos municipais, além de voluntários que também se colocam à disposição para ajudar. Então, isso desde o primeiro momento. Nós também, imediatamente, de forma sumária, fizemos o reconhecimento da situação de calamidade pública, do estado de calamidade pública, inicialmente de São Sebastião, mas ontem, antes de 48 horas, após o governador Tarcísio ter decretado nos demais municípios, nós sumariamente também fizemos o reconhecimento do estado de calamidade dos outros 5 municípios. Portanto, os 6 municípios do litoral norte paulista, atingidos por essas fortes chuvas, estão já com reconhecimento e com atuação agora nos planos de trabalho. Nós temos a expectativa que ainda hoje, a prefeitura, nesse caso de São Sebastião, já ingresse com os planos de trabalho. Os planos, inicialmente, eles são para restabelecimento e reconstrução, uma vez que a parte de socorro, ajuda humanitária, toda já vem sendo mobilizada desde o primeiro momento. Então, provavelmente hoje ainda, eu há pouco falava com o prefeito Augusto, a gente já tenha planos de trabalho sendo disponibilizados no nosso sistema nacional. Não temos problema aqui de recursos orçamentários e nem financeiros, foi garantido pelo presidente Lula, ainda na medida provisória de dezembro. Realmente aqui, para dar resposta aos desastres, a previsão era só de R$ 25.000, que estava no orçamento para 2023. No entanto, a medida provisória corrigiu isso e nós temos recursos suficientes para apoiar, sim. E vamos continuar trabalhando em três mãos: governo federal, governo estadual e governo municipal. É uma Ministro, recomendação do presidente, os ministros todos, na transversalidade, estão mobilizados e, principalmente em relação à resposta e plano de trabalho de recuperação, da mesma forma. ministro, Então, a só nossa para. expectativa... Pois Desculpe não. interrompê-lo, mas exatamente pegando como gancho a questão a questão do investimento. O que o senhor está falando, está colocando aqui, e é óbvio, né? Porque acabou de acontecer uma tragédia, está colocando os eventos e as ações estão sendo tomadas para mitigar a tragédia, para tentar acolher as pessoas, para tentar resolver o problema mais imediato. Agora, uma tragédia como essa, ela é previsível, ela é completamente previsível, por mais que se fale que choveu mais do que o esperado, está chovendo mais do que esperado no Brasil, e principalmente na região sudeste, há muito tempo, você tem tragédia, todo ano tem uma tragédia em região entre São Paulo e Rio, né, com desabamento, morte de dezenas de pessoas e tudo isso mais. Como é que estão os recursos? Como é que vocês encontraram os recursos para ações de contenção de encostas, recursos para resolver questões de moradia mais urgentes e o quanto vocês vão conseguir trabalhar com aquilo que foi encontrado, ou vocês buscaram mais recursos no orçamento, a herança que vocês obtiveram do investimento em contenção de encostas, qual que era o tamanho, o que vocês encontraram? Leonardo, como eu já disse, para a resposta, a previsão para 2023 era de R$ 25.000. Não, para Isso, prevenção, pois estou é, falando. isso foi corrigido. Então, foi corrigido. Para prevenção, também foi reforçado, porque o presidente Lula criou o Ministério, recriou o Ministério das Cidades e destinou, no caso, para habitação, R$ 10 bilhões, e tem valores também para atuar na proteção de encostas e em medidas de prevenção. Esses valores, inicialmente, eu não tenho eles aqui, porque eles estão na dotação orçamentária do Ministério das Cidades,
mas posso lhe garantir que é uma coisa que está no radar, porque desde quando o presidente Lula foi presidente, a ministra Dilma, eles investiram muito na questão do Senad, investiram para reestruturar um plano nacional de monitoramento a desastre. Nós temos hoje levantados pela Defesa Civil 14 mil pontos no Brasil de alto e muito alto risco de ter deslizamento, que correm risco de deslizamento de encostas. Vive nessas regiões já mapeadas pelo governo brasileiro aproximadamente 4 milhões de pessoas. Obviamente que não se mexem com a vida dessas pessoas facilmente. Ter continuidade em programa habitacional de demanda dirigida é fundamental. Ontem mesmo, quando nós estávamos em São Sebastião, o presidente Lula deixou muito claro: olha, a Defesa Civil ela pode reconstruir casa, e vamos reconstruir, com a resposta da Defesa Civil. Mas orientou o Ministério da Cidade, o ministro Jader, como também orientou o prefeito Felipe Augusto, que escolhesse uma área na região que quantas casas fossem necessárias fazer pelo Minha Casa Minha Vida, de demanda dirigida, para que as pessoas pudessem ser retiradas desses locais que correm riscos permanentes de deslizamento de encostas, e assim morar em condições dignas. Ele estaria disponibilizando recursos para tanto. E esta medida ela deve se reproduzir em muitos locais do país. Então, são medidas que eu já fui governador, também trabalhei com habitação em demanda dirigida, e é uma alternativa que tem que ser constante. Obviamente que você não consegue resolver o problema de 4 milhões de pessoas, assim, se não for uma política contínua de investimento em prevenção, sobretudo em encostas e outras, e habitação condigna. Mas é preciso que a gente tenha isto empreendido permanentemente. Eu creio que com a criação do Ministério das Cidades e com os recursos já disponibilizados inicialmente do Ministério das Cidades, vai ganhar muita força no governo Lula, porque ele anunciou, assumiu esse compromisso e fez esse gesto já do compromisso com o povo brasileiro a partir da criação do Ministério. Então, não tenho dúvida disso. Nós vamos trabalhar aqui de forma transversal, como estamos fazendo na resposta, na reconstrução e também na prevenção. Então, as informações que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem sobre esta realidade de alto e altíssimo risco que vivem quase 4 milhões de pessoas no Brasil, nós vamos estar em conjunto com o Ministério das Cidades para hierarquizar prioridades. Então, não se faz isso talvez em 4 anos de mandato, mas é preciso que se faça todos os dias nessa direção. E essa é a recomendação do presidente Lula, e também é nisso que o governo está focado.